Começou. Boa noite, gente. Meu nome é Carla, eu sou de Belo Horizonte. Eu comecei a usar os óleos essenciais por intermédio da Fernanda, que está aqui na sala, ela que me apresentou isso, se não me engano, em 2018. E de lá para cá eu comecei a buscar mais informação, pesquisar, estudar, a tentar fazer meus próprios produtos. Eu não sou da área médica, tá? Não sou dermatologista, não sou médica. Aliás, a minha formação é o extremo oposto, que eu sou engenheira mecânica e trabalho com projetos. Então, por outro lado, isso também me dá uma facilidade de fazer cálculos e de fazer balanços, e com isso também me ajudou nessas pesquisas e nessas aventuras que eu estou aqui de cosmetologia. Eu fiz uma apresentação aqui, tem algumas coisas escritas que a Manu depois pode disponibilizar para vocês. Eu não vou entrar tanto na leitura aqui, que eu acho que tem, para mim, eu acho que é mais tranquilo fazer uma coisa até mais informal, tá? Para falar de cosmetologia, é importante a gente falar de pele, né? Porque a pele é onde vai absorver tudo aquilo que a gente usa de forma externa, ou mesmo na forma de medicamento, né? A pele é um órgão, é o nosso maior órgão, e ele é dividido em três partes ou três camadas, né? Essas camadas, se a gente olhar de dentro para fora, começa primeiro com uma camada que é chamada de hipoderme, que basicamente ela é composta por gordura e ela funciona mais ou menos como um isolante, tá? Uma proteção isolante que separa o ambiente externo dos nossos órgãos. Depois tem mais duas camadas, a derme e a epiderme, elas é que eu vou falar mais, que são as que dão mais compreensão para a gente poder usar os produtos, os cosméticos, e entender como que os cosméticos vão atuar na nossa pele, tá? A epiderme, que é essa camada mais superficial, aqui tem uma figurinha aqui das três camadas, tá? A epiderme mais externa, a derme, que é intermediária, fica uma camada bem mais espessa, e a hipoderme, aqui mais interna ao nosso organismo. A epiderme, ela é composta por várias subcamadas, variando entre 5 e 14 subcamadas, que vão se iniciando logo após a derme, tá? Temos a camada basal, os estratos espinhoso, granuloso, são nomes muito para dermatologista, tá? Eu deixei a figura porque eu acho interessante para a gente compreender melhor. E o que acontece? Como tudo na vida, temos ciclos, nós temos ciclos, todo ser vivo tem um ciclo e as nossas células também, né? Então, quando eu chego na minha camada basal da epiderme, onde estão aquela série de células do nosso organismo, elas vão caminhando dessa camada até a camada mais externa da epiderme, cumprindo a sua função, tá? À medida que ela vai caminhando, ela vai ficando de uma forma mais achatada. Quanto mais próxima a camada córnea ou a camada externa, essas células elas vão se achatando e elas vão ficando sobrepostas uma à outra, como se fosse uma escama de peixe, né? E é importante saber isso, porque entre essas células achatadas, eu tenho os espaços, eu tenho as folgas, que é onde eu vou conseguir introduzir tanto algum produto que eu passe na pele, quanto a água, as absorções de água que a gente tem no corpo. Essas células, quando elas completam o ciclo dela de vida, da camada basal até o final da epiderme, elas entram no ciclo de vida e morrem, saem da pele naturalmente por descamação. E é onde elas liberam também muita queratina, tá? E esse assunto é importante lá na frente, quando eu for falar do cosmético de forma de aplicação. Como curiosidade aqui, que eu escrevi a camada granulosa para a camada córnea, a célula perdendo a parte interna dela e se transforma numa célula morta e acumula dentro de si uma quantidade muito grande de queratina. Então, essas células superiores funcionam como se fossem pacotes de queratina. E a espessura da epiderme ela vai variar muito de acordo com a localização. Então, aqui dá até um exemplo, que é a pálpebra. A nossa pálpebra tem uma epiderme bem mais fina,
Então, ela é bem mais tranquilo de ter uma absorção de qualquer produto que eu passe nessa área dos olhos. Em contrapartida, a pele da nossa palma da mão e da sola dos pés é uma pele bem grossa, bem densa, e tem uma característica, uma particularidade que nessa região eu não tenho glândula sebácea. Então, é onde eu tenho uma produção menor de gordura, consequentemente, um ressecamento maior. Né? A derme, que é a camada intermediária, que é a camada mais espessa, e eu carinhosamente falo que é aqui onde tudo acontece. A derme ela é composta por glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, vasos, onde nasce os pelos, os folículos pilosos, aonde eu tenho a produção de colágeno e de elastina. É aqui onde tudo acontece, é aqui que eu tenho que chegar para poder tratar e ter qualquer efeito que venha aparecer na nossa epiderme. Tá? Colágeno é a nossa principal fonte de proteína de derme, é ela que vai dar sustentabilidade para a nossa pele. Ela que vai permitir que a gente tenha uma produção constante da própria elastina, que vai diminuir os efeitos da idade, as marcas de expressão, as próprias rugas. E a produção de colágeno e de elastina ela está associada basicamente com saúde. Tá? A saúde é a chave para o nosso funcionamento direito, né? Nosso funcionamento perfeito, dentro, lógico, dentro da nossa sociedade. E para falar de saúde, eu acho importante a gente citar aquele velho provérbio, antigo provérbio, mente sã, corpo são. Funcionaria basicamente como se fosse o tripé. Para ter saúde, o que eu preciso? Eu preciso de ter uma alimentação saudável, praticar esportes, atividades físicas e ter um emocional equilibrado. E emocional equilibrado, acho que é grande fonte que a gente tem hoje na modernidade, nesse corre-corre da vida, é o óleo essencial. Eu acho que ele traz para a gente, ele pode ser um grande aliado para a gente ter um equilíbrio emocional que vai nos permitir ter uma alimentação saudável, hábitos de vida saudável, e isso tudo vai refletir na pele, porque a saúde nossa reflete na pele. Uma pele saudável não tem ruga que destrua, né? Apesar das idades chegando, a gente pode chegar aí com 60, 70, 80 anos, mas com um aspecto de saúde. Eu acho que essa é a grande diferença, né? As curiosidades aqui, ó, em caso de desidratação da derme, é possível encontrar ainda 70% de colágeno e 1 a 2% de elastina, mostrando a importância e como essas proteínas são essenciais. Né? O colágeno está em todas as direções e formas dentro da nossa derme, que é o que fornece a resistência, e a diminuição dele é o que provoca a flacidez da pele. Tá? Agora vamos falar um pouquinho, passei dessa parte toda aqui de pele e vou voltar nela um pouquinho lá na frente, porque aqui eu quero só tratar um pouquinho da diferença entre os cosméticos, que são chamados os cosméticos convencionais e os cosméticos naturais. O cosmético convencional, ele, apesar dele ser certificado e regulamentado pela Anvisa, ele contém vários derivados do petróleo, tá? Ele contém todos aqueles parabenos, sulfato, sintético, corante, que são produtos que têm um potencial alergênico e pode provocar aí de dermatite simples a complexos alérgicos pesados. Eu posso falar de cadeira que de criança eu sempre tive muito problema alérgico, eu sempre tive problema, eu tive sempre que ter sabonete especial, hidratante especial, por conta de alergias que eu sempre tive. Os cosméticos naturais e os cosméticos veganos, eles são caracterizados por conter pelo menos 95% de produto de origem natural, preferencialmente orgânico, e 5% sintético, mas os sintéticos sendo os aceitos pelas certificadoras de cosmetologia natural e vegana. Você tem no Brasil a EcoCert e o IBH, se não me engano. Fora do Brasil, você tem a Cosmos, são empresas que certificam que aquele cosmético é de origem vegana ou de origem natural.
Um exemplo de matéria-prima sintética que é usado na cosmetologia natural é a vitamina E, que ela é um potencial antioxidante, mas ela é sintetizada em laboratório. Eu não consigo pegar na natureza uma vitamina E pronta. E para diferenciar o que é o cosmético natural do cosmético vegano, ambos estão trabalhando sempre com insumos, matérias-primas, óleos essenciais, tudo de origem natural. Mas a cosmetologia natural aceita alguns insumos e matérias-primas de origem animal. Exemplo, mel é um deles, própolis, cera de abelha, são matérias-primas que são aceitas na cosmetologia natural, mas não são aceitas na cosmetologia vegana. Aqui eu estou dando um exemplo de matérias-primas proibidas que existem na cosmetologia convencional e as matérias-primas que são permitidas na cosmetologia natural. Além de tudo, quando eu comecei a fazer esses estudos todos de cosmetologia, de como fazer os produtos, eu consegui até dentro de estudos ver como que eles fazem testes em animais. E para mim, foi muito chocante ver a crueldade que é. Sendo que hoje em dia a gente tem tecnologias assim de ponta que permitem fazer testes sem ter a crueldade. Inclusive, como curiosidade, não está aí, mas a Universidade Federal de Pernambuco, ela tem um laboratório de dermatologia muito interessante, eu não sei se é dos melhores do Brasil, mas eles fazem todos os testes de dermocosméticos, eles fizeram parceria com os frigoríficos locais, que fornecem para eles pele de porco abatido para consumo humano. Então, eles trabalham com a pele já de um animal já abatido que vai servir de alimento. Então, já não tem a questão da característica de criar o bichinho para poder fazer um teste. E existe também a possibilidade de se clonar a pele e fazer os testes em pele humana clonada. Mas isso aí já envolve outros custos e outros meios, né, mais complexos. Quais são as vantagens, as principais vantagens em utilizar os cosméticos naturais? Primeiro, que na composição dele, como tudo é de origem natural e de origem vegetal, principalmente os veganos, a probabilidade de se ter uma reação alérgica, uma dermatite, é muito, infinitamente menor. Pode acontecer? Pode. Tem pessoas aí que têm intolerância, por exemplo, à soja. E tem produtos que é usado, por exemplo, a lecitina de soja. Nesses casos, a pessoa pode ter alguma intolerância, alguma alergia, mas é infinitamente menor do que um cosmético convencional. A Fernanda estava falando aí do desodorante que eu fiz, que eu até pedi para ela testar. O desodorante convencional, para mim, é um exemplo assim, clássico de cosmético nocivo, porque eles são feitos, são fabricados, você vê até propaganda, desodorante antitranspirante, antiperspirante, duração de 8 horas, 10 horas, 12 horas. A sudorese, as glândulas sudoríparas, é uma função fisiológica do nosso organismo. Isso acontece por quê? Porque por alguma razão a gente elevou a temperatura do nosso corpo e as glândulas sudoríparas produzem aquela água e expulsam aquela água do corpo para poder reduzir a temperatura e a gente voltar à temperatura basal. Exemplo seria uma academia, fazer um spinning, uma corrida. A gente eleva a temperatura do corpo e começa a transpirar. Dentro das pesquisas que eu fiz, eu não encontrei nenhuma matéria-prima, nenhum insumo, nada que inibisse essa transpiração, essa produção de suor. E o cosmético convencional, um desodorante convencional, o que ele faz? Ele, na verdade, ele promete que você não vai transpirar, mas o que ele faz é criar uma barreira e impedir que aquela transpiração saia do seu corpo. E essa barreira, ela normalmente ela é composta por parafina, silicones, tudo derivado do petróleo. Quer dizer, eu estou impedindo, quando eu faço isso, impeço a saída do suor, eu estou impedindo também a saída das próprias sujeiras do meio ambiente que a gente vai adquirindo aí durante o dia, pela convivência, pela natureza e pela poluição normal. Isso acaba ficando retido dentro do nosso organismo e pode se transformar em potenciais problemas de saúde. Então, não é brinquedo, essa diferença eu acho que ela é muito clara. Eu que há muito tempo, já antigamente, já usava e hoje
estou fazendo tudo meu aqui, estou usando tudo, eu estou vendo qual que é a diferença que eu estou tendo em resposta com relação a processos alérgicos ou dermatites que durante muito tempo eu tive, né? E nada como você juntar dois em um, né? Usar um cosmético natural ou natural e vegano e conseguir, além de tudo, associar uma aromaterapia junto, né? Quando a gente faz um produto, seja um creme, um sérum, uma loção para tratamento de acne, para tratamento de rugas, de antissinais, a gente ainda pode ter o benefício de escolher ou de selecionar um óleo que vá também trazer algum outro benefício para o nosso lado emocional. Então, é 2 em 1, e no meu caso é 3 em 1, porque eu ainda uso aromaterapia quando eu estou fazendo os produtos. Sempre escolho mexer com os óleos de acordo com o horário que eu estou fazendo, e apesar de eu ter escrito aqui, um desses slides aqui eu escrevi para a gente tentar separar os óleos que vai usar em produtos de manhã e de noite, eu dei o exemplo do vetiver de manhã e não à noite. Só que eu faço um sérum para mim, para melasma, que eu acho melhor usar ele à noite do que de dia. Então, e ele tem vetiver. Que o vetiver é um excelente aliado no tratamento de manchas. Aí, nesse caso, eu uso ou no difusor ou no travesseiro o óleo essencial de lavanda para poder dar uma acalmada, porque o vetiver, para mim, ele tem um cheiro muito marcante, né? Agora, voltando um pouco atrás, como eu falei que eu ia voltar na estrutura da pele, para mim, a principal razão de se entender essa estrutura, o que clareou muito para mim, é a forma como a gente usa cosmético, ou pelo menos como eu usei cosmético durante muito tempo. É a frase que é muito usada na aromaterapia, que é o mais é menos. O que acontece? Quando a gente passa qualquer produto na pele, seja um sérum, um creme, uma pomada, uma loção, ela vai ter que fazer todo aquele caminho que eu mostrei lá atrás, da epiderme para a derme. Ela vai ter que atravessar toda essa estrutura aqui para poder chegar aonde ela vai ter que agir. Aonde, se eu for usar, por exemplo, um produto para poder acelerar a produção de colágeno, ele vai ter que atuar na derme, então ele vai ter que atravessar todos os espaços entre as células achatadas, vai ter que atravessar toda a epiderme, vai ter que permear toda a derme e ser absorvida onde ela vai ter aquela função. Quando a gente usa o excesso do produto, o que acontece? Ao invés da gente fazer esse produto chegar na derme, a gente cria barreiras exatamente nesses espaços que a gente tem entre as células que estão mais próximas do extrato córneo da epiderme, mas na superfície externa. Então, aquele produto não vai chegar na derme, não vai chegar onde de direito. E nesse caso, eu posso ter duas consequências. A primeira, que seria a consequência menos danosa, é eu não ter efeito nenhum daquilo que eu estou usando. Como ele não vai chegar onde ele tem que chegar, ele não vai fazer efeito nenhum. E uma segunda consequência, essa sim, muito danosa, é eu ter o efeito rebote. Porque eu vou acumular tanto produto na superfície da pele e vou acumular junto sujeiras, bactérias, o que eu tenho aí no ambiente externo que pode contaminar aquele produto. E aí eu vou começar a ter o quê? Formação de cravo, de espinha, que seriam os conhecidos como efeito rebote. Então, na hora de passar um creme, na hora de passar um produto na pele, o ideal é que se faça uso de uma quantidade suficiente para cobrir toda a pele que você quer tratar, mas com uma camada fina, de tal forma que você vai facilitar o caminho desse produto de fora para dentro. E é lógico, a gente aproveita, assim, eu gosto muito de separar um tempo mesmo, tanto de manhã quanto à noite, quando eu vou fazer o uso de algum produto. Com calma, respirando, às vezes fazendo uma massagem, usando aqueles rolinhos de massagear, o que for possível para poder ajudar a todo esse produto fazer esse caminho e chegar no ponto que ele tem que atuar, né? Eu acho que isso é um ganho que a gente tem, tá? Dando continuidade aqui, eu listei alguns óleos com base em todos os trabalhos aí que eu fiz alguns cursos, eu fiz alguns treinamentos para cada tratamento. Então, para acne, melaleu e copaíba, eu acho que é de conhecimento de quase todo mundo. A lavanda e o gerânio também atuam. Melasma, manchas na pele,
Os cítricos, né, o lemon, com cuidado sempre de usar à noite e de manhã correndo tirar, porque ele tanto tira a mancha quanto ele cria a mancha, ele pode dar aquela queimadura. Mas ainda tem o olíbano, o vetiver e o orange também na mesma categoria do lemon. Para cicatriz, melaleuca, palma rosa, lavanda, gerânio, helicrísio, mirra. Para envelhecimento cutâneo, a gente tem, de novo, gerânio, olíbano, vetiver, palma rosa, cedro, helicrísio, patchouli. São várias combinações. Eu mesmo brinco aqui demais com as coisas que eu faço, porque adoro eu coloco quando eu estou fazendo para mim, né? Para olheiras, cipreste, gerânio, helicrísio, olíbano, lavanda, camomila romana. Para rugas, gerânio, olíbano, vetiver, mirra, helicrísio, cipreste, patchouli. E aqui é aquela dica que eu falei, para tentar tirar o proveito máximo, a gente sempre usar os óleos de acordo com o horário que a gente está fazendo uso do produto. Durante o dia, usa os óleos mais fortes, com notas mais fortes, que vai te dar mais disposição. E à noite, tentar usar os que vão te dar mais calma, mais tranquilidade e ajudar no sono. Tá? Eu, quando comecei a estudar e a fazer produtos, eu descobri assim, um canal para mim muito interessante e divertido, né? Na hora de fazer esses produtos. Então, hoje eu já faço de sérum, sabonete, shampoo, condicionador, lip balm, desodorante, entre outras coisas, e estou adorando fazer essas coisas. Tá? Eu deixei aqui até algumas referências, tanto de onde comprar produtos, além dos óleos do terra, é claro, como referências de onde eu busquei, de onde eu fiz os treinamentos, tá? Que é Cosmetologia do Bem, que foi um curso que eu fiz muito bom. A doutora Gabriela Bisson, inclusive, ela dá aula num dos programas da Cosmetologia do Bem. Espiral das Ervas, de Ervas, são duas meninas que têm um site que elas fazem vários produtos, todos veganos, elas dão aula no YouTube, muito boas essas meninas, e Vegan Cosméticos Naturais Veganos, vegano sou eu, tá? Esse telefone é do meu sobrinho. O Instagram está bem desabilitado, porque eles é que mexem, vou até que pedir para eles começarem a dar um up lá no Instagram. Basicamente, a minha apresentação era isso. Perguntas, sugestões, dúvidas, fiquem à vontade. Deixa eu voltar aqui para as carinhas. Eu não sei se vocês entenderam, se eu falei depressa, se eu falei devagar. Como é que foi essa apresentação aí para vocês? Aqui eu não sei se para vocês, com curiosidade, eu até deixei aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, esse aqui é o sérum que eu fiz para mim de dia, tá? Ele é bem fluidozinho, base água. Esse sérum aqui tem lavanda, cipreste, salve esclareia, mirra e gerânio e ácido hialurônico, tá? Aqui é o que eu fiz para mim. Esse aqui é vidro de reuso, tá? Esse aqui também que é vidro do Terra. Esse aqui eu fiz para a área dos olhos. Aqui eu tenho helicrísio, mirra e lavanda. E aqui eu coloquei o óleo de semente de pepino e o ácido hialurônico. Esse aqui é o que eu uso à noite, que inclusive já está quase na hora de eu fazer de novo. Esse aqui tem o vetiver, copaíba e olíbano, e tem a vitamina B3, que é a niacinamida, que é um ativo clareador também. A Fernanda está testando para mim, ela, o marido dela, os filhos dela, eu não sei, esse aqui que é o desodorante, que é o desodorante em barra. Aqui tem de óleo essencial. Esse aqui, Fernanda, eu fiz com copaíba, que o que eu fiz para você, eu tinha colocado melaleuca e lemon. Aqui eu coloquei copaíba no lugar da melaleuca e coloquei um pouquinho também de vitamina B3, para quem tem mancha. Mas esse aqui ainda não testei, não, tá? Esse aqui a ideia foi, como eu não tenho um produto
que eu consiga inibir a função de transpirar, a ideia aqui é o quê? É dar conforto. O lemon dá aquela sensação de tomei banho agora, que não é verdade, mas dá aquela sensação de frescor. A copaíba ajuda a atuar eliminando os processos das bactérias que saem com o próprio suor, e aqui ainda tem outros ativos que ajudam na minimização dessas bactérias, para dar conforto, não durante 12 horas, mas durante uma boa parte do dia. Né? Esse aqui é novidade que eu estou fazendo, mas ainda não cheguei na cor que eu queria. Esse aqui é um sabonete para proteção espiritual. Também foi ideia da Fernanda, foi com base no WhatsApp que ela me mandou, que eu comecei a fazer, porque eu estou querendo mudar a cor dele, eu queria que ele ficasse violeta. Ainda não está. Mas aqui tem sal grosso, cravo, canela, cedro e alecrim, para proteção espiritual. Mas eu ainda tenho que ajustar a cor. Esse aqui eu não ajustei. Tem algumas outras coisas, eu faço para quem gosta. Esse aqui também foi o que fiz, ó. Um gloss vermelhinho. Esse aqui, por exemplo, ele tem olíbano, lavanda e copaíba, que ajuda na hidratação, mas ele tem lecitina de soja. Então, para quem tem restrição à soja, esse aqui não seria adequado, né? E é isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? Quer alguma complementação? Quer alguma crítica? Não sei se eu falei rápido demais. Carla, adorei que você usou copaíba no desodorante. Pois é. O seu já E ele acabou? realmente... Nada? É, Acabou não. Tá e dura pra caramba, né? dura, dura. E E essa é muito embalagem aqui, ela é cheiroso. bonitinha, que você terminou, você joga fora. Ela é compostável. E meu Ela é... marido adorou, ele tá usando horrores. Eu sinto o cheirinho do lemongrass e falo, é meu, tá? E Eu tenho... esse sabonete de proteção realmente foi uma amiga minha que chama Bel, e ela pediu para eu usar de vez em quando para limpar e equilibrar a energia. Aí eu passei para a Carla, foi também aí, ó. A Carla desenvolve tudo que a gente pede para ela. Quer testar esse aqui para mim, Fernanda? Com certeza. Eu Tá, até compro pra você. esse aqui não, na verdade, ele não está na cor que eu quero, porque ele vai junto, esse aqui tem uma oração para o anjo da guarda. Tá? Se você puder pegar aqui, eu te entrego junto com o coração. E eu Ah, quero gracinha. violeta, porque o violeta é a transmutação, né? Energeticamente é a cor da transmutação. E esse aqui, eu te dou as dicas dele aqui, porque eu quero fazer mais, eu quero ver se eu consigo chegar. Aqui eu usei para poder dar cor o índigo, que é uma árvore indiana, que é da origem da rena, né? Da linha da rena, e beterraba em pó, corante de beterraba em pó. Só que eu tenho que mudar a composição aqui para ele ficar mais violeta. Mas ele ficou um violeta meio pálido. Tem que ficar mais forte, eu acho, para dar a vibração da cor, junto com a proteção. Né? Mais alguma coisa, gente? Não sei se eu tenho tempo sobrando até aqui. O pessoal acho que pediu para você falar da base do gloss. A base desse gloss aqui, ele é... Deixa eu até pegar aqui uma coisa que eu acho mais fácil. Aqui ele leva a lecitina de soja, manteiga, deve ter manteiga de cupuaçu aqui, as manteigas naturais, elas são muito interessantes, as vegetais. E a manteiga de cupuaçu virou minha queridinha, gente, porque ela tem uma textura fantástica e o cheiro dela é bem próximo do cheiro de chocolate. Então, ela fica super gostosa de passar. Espera aí que eu vou achar ela aqui e falo tudo que tem nela aqui. E o livinho, a gente esqueci de falar, eu tô falando, minha sobrinha adora, eu faço o livinho, ela ama. Esqueci de falar dele, cadê você? Peraí, você tá aqui embaixo. Não, tá aqui embaixo, não, deixa eu procurar aqui, gloss. Aqui, gente, eu vou tentar falar aqui, meu áudio tá bom? tá. Ah, o Carla, estão pedindo o seu Instagram, tá perguntando aqui também se a pedra é um produto natural que inibe transpiração.
A pedra uma é um produto natural que inibe transpiração e tem no meu desodorante. O vegan está aqui o Instagram está aqui na última página da apresentação. Eu vou só procurar aqui o gloss, espera aí. Aqui vai ser mais fácil. Gloss. Aqui, ó, ele tem cera de carnaúba, manteiga de cupuaçu, óleo de rícino, lecitina de soja, glicerina vegetal bidestilada, oleoresina de alecrim. Oleoresina de alecrim é que ele entra como antioxidante, tá? Aí eu coloquei aqui na composição dele óxido de ferro vermelho, óxido de ferro marrom e cacau em pó, nesse aqui que eu fiz. Óleo essencial de lavanda, de patchouli, de copaíba e de olíbano. O patchouli, ele tem uma característica interessante, que ele tem um fator de proteção solar, né? Tem. Então, eu estou achando muito interessante colocar ele tanto em lip balm quanto em gloss. Interessante. Aí tem uma pergunta aqui. Fiz um desodorante com ingredientes naturais. Se o meu áudio estiver ruim, você fala, tá? Por favor. Fiz um desodorante com ingredientes naturais, com óleo essencial e a pedra úmide. Mas sei que a pedra úmide fecha os poros. Isso pode ser prejudicial? A pedra úmida, ela não fecha os poros, não é prejudicial, não. Ele está sendo muito usado tanto na cosmetologia natural quanto na cosmetologia vegana. O que ele faz é ajudar a absorver um pouco a água da transpiração, do suor. Mas ele não chega a fechar os poros, não, tá? E para queda capilar, o que você indica? A queda capilar tem vários fatores, né? Mas, via de regra... O que eu faço? Eu comecei a mexer com isso por causa de queda, tá? No começo da pandemia, o meu cabelo sempre caiu muito, mas no começo da pandemia ele estava despencando. Estava assim, eu estava toda cheia de entrada, eu acho que por causa da situação da pandemia, do isolamento, e tinha aqueles protocolos de óleos da Doterra, né? Que é a hortelã-pimenta, peppermint, alecrim. E eu tentei fazer, só que na hora de passar aquilo no cabelo, meu cabelo é muito fino. Então, na hora que eu passava aquilo ali, parecia que eu tinha passado 1 quilo de óleo. E nessa, eu achei uma receita de um tônico. Então, eu faço um tônico para queda. O tônico que eu faço para queda, ele tem água destilada. Na cosmetologia, a gente sempre, quando usa água, é destilada, tá? Nunca água filtrada. Tem água destilada, extrato natural de amamelis, hidrolato de manjericão, hidrolato de alecrim, depantenol, que é a vitamina B5, e eu coloco os óleos essenciais de alecrim, peppermint e melaleuca, e conservante, né? Eu uso aqui, no caso do tônico, eu uso o Nipaguard, que é um conservante verde certificado. Né? Muito bom. Esse eu acho que foi por causa desses que os meus sobrinhos começaram a falar, vamos começar a vender, vamos começar a vender. E eles criaram o Instagram e tudo. É o meu tônico. A Fernanda conhece o tônico também. Tem produto para cabelo grisalho também, né? Eu tenho o shampoo, que é um shampoo de canela, e eu estou querendo desenvolver o condicionador para ele também. O cheiro dele é uma delícia. O cheiro dele é melhor que tudo. Sai do chuveiro, que cheiro. Eu estou usando, porque o meu cabelo está bem branco, né? Então, eu estou usando ele direto. Na verdade, eu gosto de usar o de carvão ativado. Isso é química, né, Manu? Pois é, o carvão ativado, ele tem uma característica fantástica, que é a capacidade que ele tem de adsorção, né? De retenção. Então, eu sempre uso de carvão primeiro, para limpar tudo, e depois eu uso de canela, e depois eu uso o condicionador que eu faço. É um condicionador à base de BTMS, no condicionador eu uso o Intergreen. Eu uso o Intergreen, peraí. Deixa eu ver aqui. Condicionador. Eu não lembro de qual mais, não. Gente, para quem chegou depois, a Carla é autodidata. Carla começou a fazer tudo, não é, Carla? Por conta própria, pesquisando, estudando. Muito sensacional. Começando a descobrir como é que Depois fazia. eu passo o Instagram, Carla, que eu também não consigo olhar agora, mas daqui a pouco eu consigo passar para todo mundo.
Tá aqui na apresentação, no final, o Instagram. Deixa eu diminuir isso aqui, eu não estou enxergando. O Instagram é vegan com 2 Gs BH, tudo junto. Não sei se está aparecendo aí para vocês? Já escrevi aqui. Tá. Mais perguntas, gente? Ô, Carla, eu tenho um resultado de uma receitinha, agora nós vamos trocar figurinhas aqui, que eu fiz para uma pessoa que estava com excesso de transpiração, mas por nervosismo, né? Por uma questão emocional também, tudo. Então, tem uns óleos bem específicos que trabalham um pouco nisso, mas é mais no equilíbrio da questão da transpiração do que... Porque bloquear, super concordo com você, né? Fazer um bloqueio da parte da transpiração é um problema, né? E muitas vezes a pessoa tem mau cheiro, né? A axila, tirando a parte de adolescente, que é uma questão hormonal aí, às vezes a pessoa muito preocupada com a questão do odor, do suor, ela tem que pensar também na alimentação, né? Na Sim. parte de detox aí alimentar também, que já vai ajudar, né? Melhor do que ficar bloqueando aí transpiração. Mais perguntas, gente? Agora, nesse caso, Manu, se eu fosse você, eu já dava a dica, porque eu acho que usar um lemongrass, que tem aquele aroma refrescante, ele dá a sensação de refrescância. Porque, por exemplo, eu transpiro muito, mas eu não tenho o CC. Eu nunca usei desodorante na minha vida. Então, eu faço, mas eu nunca usei. E existem outras formas de se fazer desodorante, que são formas até mais fáceis e mais tranquilas. Eu acho que se usar essa combinação, pode usar uma melaleu com uma copaíba para poder atuar nas bactérias, que é onde vai vir o mau cheiro, e o lemongrass para dar aquela sensação de talvez eu acabei de tomar banho, né? Que é uma sensação mais de conforto, né? Porque a transpiração realmente não tem. Tem até gente que tem transpiração demais, que faz aí alguns tratamentos, mas aí já é médico, clínico, com receita, com acompanhamento, né? Já É outro caso, né? é outro caso, é outro canal, né? Gente, que espetáculo. Ai, gente, Ó, eu tô azar. indo para Valinhos amanhã à noite, se alguém quiser, eu levo encomenda. Você está aqui em BH? Tô. Ó, gente. Ó, gente. Sensacional. Ô, Carla, pode parar pode fechar o compartilhamento, por favor, para a gente ver a turma. Aqui, né? Deixa eu ver, fechar, deve ser aqui, né? Basic, Advanced, Share. Como é que fecha aqui, Manu? Eu sou ruim nisso aqui. Stop share. Stop Share, cadê você? Stop vídeo, não. Tem pausa, mas engraçado. Stop não tem, não. Hã? Sharing Options, deixa eu ver. Não. Será que é aqui? Ah, passou? Parou? Parou. Acho que eu consegui. Gente, maravilha, né? Muito, muito bom. Eu agradeço. Estão me perguntando aqui quando que eu volto. Eu volto amanhã à noite. Eu já volto para Valinhos. Gente, eu vou cancelar, parar de gravar aqui agora. Muitíssimo grata, viu, Carla, pela sua entrega aqui, pela sua apresentação. É sempre muito bom te ouvir. Sempre muito bom ter os seus conhecimentos aqui. Passa a apresentação em PDF para quem quiser, porque eu acho essa dica, que, por exemplo, essa história do excesso de creme, isso aconteceu comigo. Eu passava, tacava creme no rosto, não tem fazer efeito, ainda xingava, não presta. Estou usando coisa que não presta, né? E coisa que nenhum dermatologista me falou. Eu fui descobrir isso em todas essas pesquisas que eu fiz, né? Então, passa uma camada fina, esse sérum que eu faço nesse vidro aqui, ó, ele tem que durar pelo menos 3 meses. Isso aqui são 30 gramas, né? Pelo menos 3 meses. Se durou menos que isso, é porque está passando muito. Então, não vai fazer efeito. Você vai gastar, não vai fazer efeito, ainda corre o risco. Então, acho que essa parte é uma parte que vale a pena a gente dar
Olha que eu sou engenheira, estudar isso aí para mim não foi fácil, não, né? Essa parte de medicina foi a parte mais difícil. Mas vale a pena para a gente ter esse tipo de conhecimento, né? Fazer um carinho, passar um creme fazendo um carinho, fazendo uma massagem, meditando. Isso é muito bacana. Né? Sensacional. Agradeço aí todo mundo. Ô, Fernanda, pode falar que dia que você vem pegar aqui o sabonetinho para testar para mim. A Fernanda é minha testadora. Uai, tá cheio de gente. Eu me candidato. Mais alguém? Alguém está perguntando, está escrito aqui 3